Programa bom esse aqui, bom. E o tema surgiu do nada, caiu no colo. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você o quê? A fazer todo o nosso protocolo de inscrição, né? Se inscreva no canal, toque na notificação, deixa o like ou dislike, comenta o conteúdo, sugere tema, porque o da vez pingou no meu WhatsApp num grupo de amigos e a arte tá aí. Qual desses foi o melhor jogador a não ganhar uma Liga dos Campeões? E a gente tá falando aqui de gigantescos. Caras, por exemplo, como o Buffon, que estão entre os melhores da sua posição em todos os tempos. O Buffon, para mim, inclusive, é considerado o melhor goleiro da história. Mas eu já falei aqui N vezes que no pau a pau, entre um goleiro e um atacante, um goleiro e um meia, eu vou sempre ficar com o atacante e com o meia, porque eu acho que são funções mais difíceis, mais decisivas e mais geniais. E o programa de hoje é o quê? Goleiro não pode ser melhor do mundo. Não é uma pergunta, não é uma questão, é uma afirmação arrogante e escrota do Polêmicas Vazias. Você pode espernear, reclamar, falar que é preconceito. Eu discordo e mantenho a minha visão. Acho que, por exemplo, melhor do mundo não pode ser um goleiro, ponto. Tanto que a FIFA criou um prêmio de melhor goleiro. Porque não dá, numa temporada que você tem um cara metendo 60 gols, 55, 40 e tantos, o goleiro ser eleito o melhor do mundo, quando pra mim ele é a antítese do jogo, né? Se os melhores goleiros funcionarem 100%, quer dizer que dificilmente teremos gol. Então o futebol perde um pouco da sua graça, né? Porque a mãe do jogo é o gol e o goleiro tá lá para evitar este momento. Portanto, eu já filosofei sobre isso aqui N vezes, tem programa falando de melhor do mundo onde eu especifico esse assunto. Então o Buffon não vai ser o melhor jogador a não ter ganho uma Liga dos Campeões. Por mais que para mim ele seja o melhor goleiro da história. Por exemplo, o Cannavaro, ele não é o melhor zagueiro da história. O Ibra não é o melhor centroavante da história. O Vieira não é o melhor volante da história. Então, teoricamente, o Buffon estaria à frente desses caras e acho até que está, porque no caso aqui o Ibra passa longe de ser o melhor centroavante da história. O Cannavaro tem N zagueiros melhores que ele, apesar do Cannavaro ter ganho um prêmio de melhor do mundo num ano bem específico, né? Em 2006, em que o Zidane para no meio, em que a Itália é campeã do mundo, e que de fato o Cannavaro estava jogando muito bem. Você tinha ali o fim de ciclo de alguns jogadores, o Ronaldinho numa fase ruim, já após Liga dos Campeões. Então assim, você tem N fatores para a construção daquele melhor do mundo, igual tivemos para a construção do melhor do mundo para Modric, que é uma barbaridade também, já falamos disso várias vezes. Mas vamos lá, tiramos da disputa já o Ibra, ok? Tiramos da disputa já o Cannavaro, nós já tiramos da disputa o Buffon, mas eu acho que o Buffon, ele até briga legal, mas aí tem minhas restrições, meus asteriscos, ele sai da disputa. Vieira também, você tem outros volantes que jogaram mais que o Vieira e que não ganharam Liga dos Campeões, volantes inclusive não só nessa era mais moderna, jogadores de meio campo lá atrás, então eu deixo fora o Vieira, por exemplo. Van Nistelrooy, até um dia desse estava encabeçando aí a lista de artilharias da história da Liga dos Campeões. É um grande goleador, mas não é um atacante genial, né? Você tem, inclusive, na própria Holanda, atacantes melhores que o Van Nistelrooy, como, por exemplo, o Van Basten. Então, acho que o Van Basten, lembremos, ganhou a Liga dos Campeões, mas o Van Basten, ele está à frente do Nistelrooy na história do futebol holandês, como você tem outros atacantes aí. Então, o Nistelrooy foi um grande atacante, mas acho que não foi genial. Um grande goleador, como tivemos outros grandes goleadores que não ganharam Liga dos Campeões. Então, a linhagem Nistelrooy, ela é composta por vários elementos. O Nistelrooy não está sozinho nessa linhagem, nem é uma espécie rara. Ele é uma espécie que é muito produzida no meio do futebol. Nedved, esse é um grande jogador de meio campo. Ganhou bola de ouro, chegou a concorrer melhor do mundo, mas lembremos, ele não foi o melhor da sua geração na Juventus, né? Você tem, por exemplo, caras como o Del Piero, o Zidane, que passaram por ali, que eram mais geniais que o Nedved. O Nedved era um cara que pisava bem na área, batia muita falta. Então, assim, ele é um cara que regulava o meio-campo e que, de fato, tinha um vai e volta fundamental, né? Tinha um trabalho defensivo muito importante e também ofensivamente era um cara muito talentoso, mas também não está no topo da sua linhagem, ao contrário de outros que a gente vai citar aqui. Ballack, inclusive, eu acho que está abaixo do Nedved e de outros vários aí. O Ballack surgiu num momento na Alemanha em que existia uma carência. O Ballack hoje, a produção de Ballacks ou de jogadores mais técnicos, mais pensativos, a Alemanha, a partir do
o Ballack produziu outros, inclusive, para mim, melhores que o Ballack. Se você comparar, por exemplo, o Ballack com o Toni Kroos, para mim não há nenhuma comparação. Ballack com o Schweinsteiger, para mim não há nenhuma comparação. Por mais que o Ballack, na comparação com o Schweinsteiger, ele fosse um pouquinho mais à frente. Mas eu acho que, de uma maneira geral, o domínio de meio campo, Kroos, Schweinsteiger e outros vários, são melhores que o Ballack. Então, assim, o Ballack não é nem o melhor alemão que não ganhou a Liga dos Campeões. Você tem outros melhores que ele. E lembremos, eu tô citando alguns aqui que ganharam a Liga dos Campeões para exemplificar que esse cara não era melhor nem da linhagem dele ou jogadores do perfil parecido. Então esse cara não pode ser o melhor que não ganhou Champions, porque você tem caras melhores que eles, que ganharam e melhores que não ganharam também, no mesmo país, fora do país, enfim. Então o Ballack passa longe disso aqui. O Totti, eu acho que ele é um cara genial que briga bem, porque você tem o Batistuta aqui. O Batistuta foi um grande atacante, ele foi muito grande, mas não foi muito técnico, ele é um grande goleador. Em termos de técnica, por exemplo, você tem o Ibra com mais recursos. O próprio Van Nistelrooy era um atacante com mais recursos, um pouco mais de refino que o Batistuta, que era um grande finalizador. O Batistuta, a bola quicava ali e ele finalizava de qualquer jeito. Inclusive era bom na bola parada também, muita violência nas cobranças de falta. O Batistuta foi um dos grandes atacantes que eu vi jogar. Ele tá muito no imaginário das pessoas dos anos 90, né? Um camisa 9 muito característico, de poucos toques na bola, mas de muita efetividade. Mas não é o melhor aqui. Ele é um cara muito simbólico, mas não tem como a gente falar que, por exemplo, o Agüero é um atacante, um 9, com mais recursos que o Batistuta e que também não ganhou Liga dos Campeões. Então, assim, o Agüero acho que tá até à frente do Batistuta aqui. Por mais que o Batistuta, repito, ele tenha um poder no imaginário das pessoas, inclusive no meu, né? Porque, assim, eu, adolescente, vi o Batistuta e que tinha um dos primeiros, alguma coisa, gol, foi o Batistuta. Inclusive, o primeiro que eu lembro era o bate-gol. Hoje você fala aí de Gabigol, de outros vários, Gustagol e o Diaba 4, mas, assim, o primeiro alguma coisa, gol, foi o Batistuta. Mas era um cara muito efetivo, pouco genial, pouco refino. Então, não vai ser ele. Bergkamp, um dos meus favoritos. Gênio, gênio, gênio. E, assim, um cara muito técnico, muito talentoso, uma elegância absurda, assim, capaz de armar o jogo, de dar achadas sensacionais e fazer gols muito, muito, muito absurdos. Então, assim, o Bergkamp é um cara gigante, gigante. E na posição, um dos grandes da história da Holanda também. Você tem alguns à frente, mas o Bergkamp tá ali, brigando com caras que são enormes. Assim como o Baggio, que eu já até fiz um Polêmicas há um tempo, foi o grande jogador italiano que eu vi. E aí você tem uma briga aqui, por exemplo, ou é o Baggio ou é o Totti, porque são dois italianos de gerações um pouco diferentes, mas com papéis muito parecidos e que não ganharam Liga dos Campeões. Aí acho que, por exemplo, o Totti perde. O Totti pode ser gigantesco na história da Roma, acho que ele é gigantesco na história da seleção italiana, ganhou uma Copa do Mundo, coisa que o Baggio não fez, mas o Totti tinha aquela, né, hora jogava, hora não Desculpe o barulho do fogão na casa do Formiga. jogava, ficava ele e o Del Piero num revezamento. O Baggio era titular absoluto da Itália de 94, por exemplo, já tinha feito uma Copa de 90 muito boa e voltou a ser importante na Copa de 98, a Itália eliminada mais precocemente. Só que eu acho que o Baggio foi mais genial, mais jogador do que o Totti, apesar de ter tido mais lesões, ter atuado até menos tempo do que o Totti. Então aqui já ficaria essa briga que um eliminaria o outro. No final das contas, a nossa briga vai terminar em Romário e Ronaldo. Não tem como, porque esses aí sim, eles são top das suas linhagens. Você vai falar aí de grandes atacantes, grandes centroavantes, eles vão aparecer na seleção do século, na seleção de todos os tempos. Alguns aqui, fora o Buffon, vários aqui talvez passem longe de uma seleção do século ou da sua seleção de todos os tempos, por exemplo. Deixando de lado o fã, né? Eu tô falando da análise fria do que cada um rendeu aqui. Então, muito provavelmente, esses caras não vão aparecer na seleção de todos os tempos. Mas Romário e Ronaldo vão brigar, vão brigar. Então, nossa seleção é essa daqui, ficou montada desta maneira com o Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Márcio Santos e Nilton Santos, Didi, Gerson e Pelé, Romário, Ronaldo e Garrincha. Que belíssimo time. E o Romário com um agravante, né? O Romário chegou num time campeão e que bateu uma final, mas aí perdeu por um grande Milan, né? Foi esculachado na final. Uma Champions, inclusive, que ele foi ok apenas, né? Não foi uma grande Champions do Romário, como também não tem uma grande Champions o Ronaldo. Nesse ponto, eles ficam devendo. Alguns aqui fizeram grandes edições de Liga dos Campeões, né? Nedved, Nistelrooy, próprio Totti, Bergkamp. Tem caras aqui com um histórico de Champions melhor do que o histórico de Ronaldo e melhor do que o
o histórico de Romário. Mas essa não é a discussão. É na história da Liga dos Campeões quem é o melhor jogador que não ganhou a Champions. Obviamente, para isso tem que ter disputado a Liga dos Campeões. E aí, acho que vai morrer em Ronaldo ou Romário. Como eu já fiz polêmicas sobre isso e acho o Ronaldo um jogador melhor do que o Romário, o auge do Ronaldo foi mais assustador, mais imparável. Acho que ele é um cara mais raro, esse poder de aceleração, de troca, mudança de direção, uma finalização gigantesca, de arrastar fora da área, de ser um gênio no drible curto também, porque o Ronaldo tinha muita habilidade, muita. Você vê lances do Ronaldo de dribles, inclusive no quesito habilidade, acho que o Ronaldo foi um cara mais habilidoso do que o Romário, que talvez no espaço curto fosse melhor para fazer gol, mas não para arrumar soluções de sair de marcação, né? Acho que nos recursos de drible, o Ronaldo é melhor do que o Romário e já fiz N programas sobre isso. Então, para mim, o grande jogador da história a não ter ganho uma Liga dos Campeões é o Ronaldo. Inclusive, ele também não ganhou Libertadores, né? O Ronaldo é um cara que poderia ter ganho muito mais na carreira se não fossem as lesões. Porém, elas vieram e acabaram interrompendo. O Ronaldo ficou por baixo aí 4 anos parado, também já falei sobre isso várias vezes. Mas para mim, o grande jogador da história desses aqui a não ganhar uma Liga dos Campeões, Ronaldo. E aí tem um agravante, eu falei que o Romário chegou num time campeão, o Ronaldo joga num time que também é recentemente campeão, e o tal dos Galácticos, né? Assim, o grande elenco daquele momento, o Barcelona do Romário, ele tinha concorrentes, o próprio Milan. O Real Madrid Galáctico, em termos de reunião de craques e de jogadores acima da média, não tinha nada muito próximo. Eram eles ali, era como se fossem os Globetrotters do futebol, né? Vamos reunir esses caras pro show. E acabou que não veio o título. Então você tem um agravante ainda maior de frustração aí, porque você tinha a reunião de 4 jogadores eleitos melhor do mundo, ou próximo disso, e outros candidatos, né? Porque você tinha Ronaldo, Zidane e Figo eleitos melhor do mundo. Raul, que já tinha disputado, Roberto Carlos, que já tinha disputado, Beckham, que já teve por ali. Então, assim, era muita gente grande ao mesmo tempo. Depois, no ciclo, ainda teve Owen, que foi candidato em determinado momento, Robinho, que chegou a ser um pseudo-candidato, né? Porque ele saiu do Brasil, como olha aqui a escola brasileira mandando o seu novo melhor do mundo para a Europa. Então, aquele ciclo de Galáctico acabou sendo um ciclo frustrante, apesar de ter, em parte, cumprido o papel que o Florentino Pérez queria, que era esse encantamento, a volta da autoestima, do show, do espetáculo, vender a marca Real Madrid pelo mundo, e nisso os Galácticos cumpriram seu objetivo. Mas aí, de fato, não veio a Liga dos Campeões pro Ronaldo, né? E desses aí, dos picas do Real Madrid, ele foi o único que não ganhou a Liga dos Campeões, né? Porque o Beckham ganhou pelo Manchester, o Roberto Carlos já tinha ganho pelo Real Madrid, o Zidane já tinha ganho, o Figo já tinha ganho. Então, assim, sobrou pra ele. O Raul já tinha ganho algumas. E, de fato, o único dos Galácticos mesmo que não ganhou a Liga dos Campeões foi o Ronaldo Fenômeno. E aí, na versão 2.0, se a gente for olhar todos os Galácticos, depois com Cristiano e Kaká, por exemplo, continua sendo apenas o Ronaldo o único Galáctico sem Liga dos Campeões. Porque o Kaká já tinha vencido não pelo Real Madrid e o Cristiano nem se fala, né? Então é isso, assim, o Galáctico que não ganhou a Liga dos Campeões. E no final das contas, pra mim e pro Polêmicas Vazias, que acaba sendo o meu alter ego, é o Ronaldo, o grande jogador da história, o melhor a não ganhar uma edição de Liga dos Campeões. Pelo menos desses aqui, né? Porque se a gente for olhar lá pra trás, aí você vai ter, por exemplo, o menino Maradona, que não ganhou uma Liga dos Campeões. Mas é papo pra uma outra questão, né? Ele não está na nossa arte, não é um jogador da era moderna, então não entrou aqui no papo. Ronaldo foi o nosso eleito, até porque, assim, o Ronaldo, todo mundo que jogou, você vê essa geração dos anos 90 pra cá, todos têm o Ronaldo como referência. É um negócio assustador, assustador. Então, o Ronaldo ganha a nossa disputa. Quando for pra esticar mais lá pra trás, aí a briga vai ficar melhor. Mas, por enquanto, Ronaldo Fenômeno. É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Se inscreva no canal do Esporte Interativo, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo mais importante, passeie por aí pelos outros canais, mas volte sempre, beleza? Nós estamos juntos, um abraço.